Bom dia, rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha. Estamos em mais um vídeo aí. Eu até combinei com vocês de trazer esse vídeo na semana que vem, mas surgiu uma oportunidade, a gente tá gravando aí. Lembrando que é um vídeo que vai servir aí didaticamente para que aqueles que estão começando na profissão como rodoviário, eles consigam apreciar essa informação e pôr em prática, né? A gente rodou algumas empresas, né? E veio aprender na marra como é que funciona a questão do perfil da empresa. O que a gente fala como perfil da empresa? Cada empresa ela tem um critério e um sistema para tratar sobre punições, tratar o funcionário, né? Tem um modo de trabalhar. Algumas empresas elas estão mais relaxadas, outras empresas são mais rigorosas, outras são injustas, né? Então vamos falar um pouquinho das empresas que trabalham certo, né? Trabalham, nem punem tanto o funcionário, nem são tão injustas, vamos dizer assim. Eu trabalhei na empresa Estrela, trabalhei na Brás Lisboa, essas empresas que eu estou falando que trabalham, que até na minha época era assim, e pelo que a gente conhece das pessoas, continua assim, né? A própria Redentor, e a gente tinha uma ideia que a Redentor era quartel e tal. No período que eu trabalhei lá, não vi nada disso. E o que acontece? Ela tem algumas regras, né? As empresas todas têm umas regras gerais, né? Que você não pode infringir. E dentre essas regras, algumas são em relação ao próprio Código Brasileiro de Trânsito, que é falar o celular, né? Comer no volante, conversar naquela faixa ali, ficar batendo papo ali naquela faixa ali de entrada, né? Do embarque do ônibus. A pessoa entrar pela porta de trás, e o motorista não rodar a roleta, né? E algumas questões internas, né? E largar passageiro a pé, né? Avanço de sinal, dirigir em alta velocidade, né? O chamado, agora eu não esqueci o nome, mas como você direção perigosa que é a palavra que eles usam lá, né? Então esse tipo de coisa, andar com a porta aberta, né? Esse tipo de coisa é fiscalizada diariamente, né? Algumas empresas fiscalizam através da câmera, que hoje todas as empresas têm câmera, quase todas têm, né? Agora às vezes na empresa tem um carro ou outro que não está funcionando, aí já é outro procedimento, mas existe essa fiscalização através da câmera, a fiscalização através da rua, né? E os próprios passageiros ligando para as empresas para informar a empresa daquela situação. Então o que ocorre? Qual que é a questão do perfil? Quando você chega na empresa, a empresa praticamente te dá uma cartilha, te passa na integração o que ela espera de você. E assim, o ideal é hoje, para a gente manter o nosso emprego, principalmente evitar a falta, né? A falta ela vai se repercutir em três questões. Uma financeira, que é a questão que uma falta, ele já te tira a tua folga, e geralmente você, quando falta no outro dia, se tu não tiver uma justificativa plausível, você pode perder também o dia seguinte. Você vai ter que pegar a liberação, e nessa liberação aí você fica aí
3 dias mais a folga, você já perde o Sodexo, que segundo todas as empresas mais ou menos estão mais ou menos interligadas nesse sentido. Faltando 3 dias, você é punido com a perda do Sodexo também. Então e aí você perde o Sodexo, que é hoje R$ 310, e você também pode. Vai passar Aí você pode perder, além do Sodexo, você também perde uma grana significativa, em torno aí de R$ 400, ou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Esse é o valor. Aí quer dizer, você perde quase R$ 700 numa brincadeira só. Então o ideal é que a pessoa consiga ser assídua, evitar falta, que aí ela já ganha substancialmente. A outra questão, assim, às vezes é inerente a gente. Invasão no carro, né? Às vezes você não vê o cliente no ponto, não vê no ponto, assim, às vezes o cliente está chegando no ponto, te dá sinal e você passa direto, e aí ele vai ligar para a garagem e te multa, e te impede, né? Essa ação dele faz você ficar impedido, né? Então são algumas coisas que são inerentes. Às vezes o cara cai no teu carro, né? E às vezes não é nem culpa sua, não tá dando rápido, o cara é um idoso que já mandou sentar e ele continua em pé, você acabou não percebendo, né? A questão também de dar troco com o carro em movimento, né? Isso aí, tô falando por mim porque eu já dei muito, nunca fui de dar troco parado, né? Eu sempre dei troco em movimento, eu tô falando por mim, mas isso aí gera multa também, né? Você pode ser multado, ou é quase muito difícil ser multado por isso, mas existe esse risco, né? O uso também de fone de ouvido também pode ser pego como pode ser multado. Você pegar no celular, a multa é severa, a gente vê muito motorista pegando, né? Eu mesmo trabalhei quando trabalhava na época, a moda era a Nextel, né? E aí às vezes eu tava com 2 celulares, o celular normal e o outro celular, e às vezes pondo sacolé, e aí achava que tava tirando onda, né? E hoje a gente entende que tá errado. Então, até porque eu tenho a formação como instrutor hoje, a gente não pode incentivar esse tipo de comportamento. Mas eu já fiz muito, né? Então, um pouco da minha andança por essas empresas todas, né? Foi por conta de infringir várias regras, e ao longo de algum tempo, você infringindo essas regras, você deixa de ser fundamental para a empresa vai e te corta. E aí nesse período, eu fui mandado embora algumas vezes na experiência, né? Não cheguei a completar a experiência, e assim, nessa época, era muita oferta de emprego. Então eu saía de uma empresa aqui, já estava fazendo ficha ali, já estava botando a carteira, e eu era muito impulsivo, e se me aborrecesse, eu já botava a empresa já botava a carteira na outra empresa e via como é que era. Se tomasse não, já estava empregado, né? Eu só tive um erro nesse sentido, que foi pedir conta na Tijuquinha e não ter emprego, né? E aí eu passar por um processo seletivo, ser reprovado na Nova Cap, e aí por acaso consegui entrar na Estrela na época, 2011 isso, e aí fiquei lá por um ano e meio, né? Mas eu aprontei muito lá, quem trabalhou comigo sabe, era uma pessoa difícil, né, de trabalhar, carregava bem, fazia minhas dobras, né? Tinha um horário já mais ou menos fixo na linha 711, mas eu batia muito de frente com as pessoas lá. Mas graças a Deus, assim, eu bati de frente, mas eu nunca também desrespeitei ninguém, nunca xinguei ninguém. Deixei amigos lá, né? Por onde a gente passa aí, a gente
tem conhecimento. Eu só não falo com um dos dirigentes lá dele lá, o chamado Marcelo, né, porque por empáfia dele mesmo, porque por mim eu cumprimentaria normalmente, tudo mais. A gente se encontra de vez em quando aí na rua, porque a gente está lidando diretamente com o trabalhador todo dia. Eu moro perto de Marechal, então tô sempre lidando com ele, mas o resto dos dirigentes, tanto da Alfa, né, quanto da Estrela, me dou bem com todo mundo. Então, gente, essa é essa questão do perfil. E as empresas, cada uma ela tem um perfil diferente, né? Por exemplo, a Veracruz, que inclusive está em vaga, ela tem um ritmo muito dolorido. Ela paga tudo, mas ela não quer que você ande mais de 30 km por hora, não pode passar de terceira no quebra-mola, né? Não pode passar no buraco com velocidade. Você não pode pular carro, né? E assim, infringiu essa regra, qual a primeira medida é você passar por uma reunião fora do teu turno, na parte da tarde ou parte da manhã, né? Quer dizer, você não trabalha se não passar por essa reunião. Então imagina, eu moro em Bento Ribeiro, se eu sair de Bento Ribeiro e para trabalhar à tarde, eu pego 1 hora, aí eu faço alguma besteira e sou chamado no mesmo dia para comparecer no dia seguinte, pela manhã, na garagem, para participar de uma reunião. Aí participo dessa reunião e depois vou trabalhar. Praticamente vou estar o dia todo na rua. A possibilidade de eu me cansar ao longo dessa semana, se isso se repetir, é muito grande. Fora que você fica preso à empresa com outras coisas. As pessoas às vezes têm família, fazem curso, né? Tem outras atividades para poder paralelamente e acabam não conseguindo fazer porque elas ficam presas à empresa. Então essa é a questão de você trabalhar na legalidade, certo, né? Agora eu também trabalhei numa outra que eu tentei fazer certo e não consegui, que foi na gíria. Lá você era punido se você avançasse sinal. E tem alguns sinais que os sinais vermelhos que é passagem de pedestre e às vezes não vai ter problema nenhum se você avançar no momento que você está vendo que não tem ninguém. E assim, não é cruzamento, não é nada. O cruzamento você tem que passar e parar mesmo, não tem para onde correr. Mas agora tem passagens que você vai parar se por acaso tem alguém esperando para atravessar. E aí a gente no início lá tentou não avançar os sinais e tal, mas foi muito difícil, que você tomava pulo em cima de pulo e você acabava não carregando e as outras pessoas não eram punidas. Aí assim, existe uma injustiça na tomada de decisão. Ou os caras também eram punidos e também carregavam. Então também tem isso. E na gíria especificamente, eu tomei gancho por férias altas. O que é férias? Férias é o valor que você leva em dinheiro para a empresa para prestar conta. Então ou é férias baixa, né, quando você leva pouca férias para a garagem, né, você carregou pouco, ou no caso da gíria, férias alta, que é uma coisa inédita, ninguém entende. Você carregou mais do que a média, do que o carro da frente e o carro de trás, e você segurou o circuito de uma tal maneira que as outras pessoas não carregaram. E isso aconteceu comigo no final de semana. Eu acho que eu levei, acho que na época eu levei mais de R$1.000 para a garagem, e eu carreguei na faixa de uns 700 fichas com 5 viagens na 107. E aí no outro dia eu estava impedido, levei gancho um dia por causa disso. Agora férias altas, férias baixas, acontece direto. Porque assim, diferente das outras empresas, você tem uma média para... Vai lá.
você tem uma média para entregar. Vamos dizer, a linha toda trabalha com... A linha pode passar, Sam, dá pra passar. Pode passar. Ah, então... Obrigado. Você passa pela linha toda, faz as suas viagens. Toda a empresa tem uma faixa de 200 fichas, né? A linha toda, vamos dizer, tem 10 carros e a linha tem essa média de 200 passagens. Então, se você carregar 180, 170, está dentro da média. Se você carregar abaixo disso, na gíria especificamente, se for avaliado no carro da frente e no carro de trás, você pode ficar impedido que você carregou abaixo do que dessa média dos dois, carro da frente e carro de trás. Mas em algumas empresas é a média mesmo. Saiu um carro abaixo da média, você pode ser chamado lá para tomar advertência ou para ser punido. E lá na gíria é 5 dias. E você estourava o teu mês mesmo. Eu particularmente recebi durante 6 meses R$800. Nosso salário na época era 2.300, entendeu? Então são essas as informações que a gente vai passar. E de vez em quando a gente vai estar falando aí mais sobre esse tema, né? Porque é o tema principal que vai fazer com que você permaneça na empresa ou não, né? E se você tiver alguma outra dúvida, você pode entrar em contato comigo ou a gente faz outro vídeo e tenta esclarecer. Eu acabei passando um pouquinho do tempo do vídeo, né? Mas eu acho que são informações ricas que a gente vai somar com certeza na vida desses novos rodoviários aí e até nos antigos rodoviários que por um acaso ainda estão fazendo os mesmos erros que cometiam e aí vão pagar tanto com punição ou de repente com a própria perda do emprego, tá? Gostaria de pedir aquele like, que você possa se inscrever no canal aí, compartilhar esse vídeo com outros colegas, né? Esse aqui é o canal do Montanha. Nós vamos estar aí tentando orientar aí durante o ano todo nossos colegas rodoviários para tanto a manutenção do seu emprego quanto a aquisição do novo, né? E a vislumbrar momentos melhores para a nossa categoria. Um grande abraço, bom dia para você.